Então, retomando as fases do método estatístico, a primeira fase é a fase de definição do problema. Então, em geral, a gente precisa definir tanto os objetivos quanto os objetos de estudo. Então, primeiramente, a gente tem que definir qual que é a população que a gente vai estudar. Então, a população é a coleção completa de todos os elementos sendo estudados. Aí a gente tem uma distinção entre população-alvo e população de pesquisa. População-alvo é a população que de fato a gente deseja buscar informações. E população de pesquisa vai ser aquela que de fato a gente vai conseguir cobrir com a pesquisa. Então, unidade é cada elemento individual da população. Nem sempre é simples definir a população e a unidade. Então, deve ser especificado com características definidoras, localização e período. Parâmetros, né, são medidas numéricas que descrevem características de uma população. A gente precisa saber com quais parâmetros a gente vai precisar. Quanto aos objetivos, tem dois tipos principais, né? A gente tem estudos descritivos, cujo objetivo é produzir medidas descritivas sobre variáveis da população, e estudos analíticos, quando o objetivo é formular e verificar hipóteses sobre variáveis. Então aqui a gente tem dois exemplos, né, de população e elementos. Então no primeiro exemplo aqui de população, né, a gente definiu a unidade, ou seja, cada elemento da população vai ser uma pessoa. Características definidoras: pessoas que habitam numa determinada cidade. O local a gente colocou em Macaé e no período durante a semana da pesquisa. Então a gente definiu aqui uma população. No segundo exemplo aqui a gente tem como unidade empresas. Características definidoras: empresas com 5 ou mais pessoas ocupadas. Localização em Minas Gerais. E o período em janeiro de 2020. Então repara que nesses dois casos a gente pode ter uma diferença entre população-alvo e população de pesquisa. Então no primeiro caso, né, aqui das pessoas com população de pessoas, poderiam ficar de fora moradores de domicílios coletivos ou instituições, né, e também domicílios improvisados. Então se a gente quisesse também cobrir essa parte, essas pessoas, né, a gente teria uma distinção entre a população-alvo e a população de pesquisa. No segundo caso aqui, poderiam ficar de fora empresas não registradas sem CNPJ. Então também, se a gente quisesse analisar inclusive essas empresas, a gente poderia ter uma diferença aqui entre população-alvo e população de pesquisa. Segunda fase de etapa de planejamento. Então aqui define-se quais dados serão levantados, né, e como eles serão obtidos. Avalia-se os recursos disponíveis, né, e estima-se os custos e os prazos das atividades. Então pode ser que os dados que sejam demandados aqui, eles já existam em algum cadastro, né? Então nesse caso a gente poderia economizar tempo e recursos, né, para reunir esses dados. Ou caso contrário, seja necessário de fato realizar uma específica para coletar esses dados. Quanto às possíveis fontes de dados, a gente tem basicamente esse esquema aqui. Então a gente pode ter dados em arquivos, né?
seja em arquivos internos ou externos, ou no caso de coletar dados, a gente pode ter dados experimentais, né, através de experimentos planejados, ou então levantamentos. Em geral podem ser por meio de entrevista, pesquisas de campo ou Big Data. No caso de dados em arquivos, por exemplo, registros administrativos, então a informação já foi coletada e organizada em algum arquivo, que pode diminuir o custo e o tempo necessário para reunir os dados. Porém, né, a maneira como esses dados foram registrados, né, podem ser diferentes do que está sendo demandado na nossa pesquisa. Então, tem vantagens e desvantagens. No caso de dados a coletar, se for dados experimentais, né, então no chamado experimento planejado, a gente controla a variação de determinadas variáveis de entradas, né, em um sistema, a fim de relacionar com variáveis de saída. Os levantamentos. Então, a gente pode ter, por exemplo, pesquisas de campo. Então, nesse caso, é preciso treinar muito bem o pesquisador, né, para realizar pesquisas desse tipo. Algumas informações são coletadas por meio de entrevistas. Então, nesse caso, também é importante a atividade da elaboração do questionário. Tem toda uma teoria para elaborar questionários de maneira adequada. Também tem o chamado Big Data, que são os dados obtidos de forma automatizada na internet ou em outras redes, ou em alguns casos dados provenientes de sensores eletrônicos. Então, nesse caso, são grandes volumes de dados, então é necessário tratá-los e filtrá-los. Isso exige um conhecimento em computação, né? E também é muito atual debates nessa área, né, sobre a ética em utilização de dados coletados dessa maneira. A quarta etapa, a etapa de apuração de dados. Então, cada vez mais os dados são gerados e armazenados de forma digital. Em geral, isso facilita bastante. Mas mesmo os dados digitais, eles exigem cuidados, né, principalmente quanto à segurança deles. Grandes volumes de dados necessitam de servidores adequados, né? Também gestão por softwares específicos de bancos de dados. Porém, em muitos casos os dados não são digitais. Em muitas situações mesmo, a gente precisa armazenar as próprias unidades da população. A quinta etapa de apresentação de dados, então, nesse caso, as atividades podem variar bastante. Por exemplo, se for uma pesquisa realizada por alguma entidade pública, né, provavelmente vai ser necessário disponibilizar esses dados para a população. Tem várias ferramentas utilizadas na apresentação de dados, né? Então, algumas mais simples, né? Por exemplo, o Excel, Power BI. A ferramenta mais comum entre os profissionais da área de estatística é o RStudio. Então utilizamos basicamente tabelas e gráficos. Então, com o desenvolvimento de recursos computacionais, também se tornou comum a apresentação de dados em forma interativa. A sexta e última etapa é a análise e interpretação de dados.
Então esse é o objetivo inicial do trabalho. Muitas vezes, apenas o conhecimento, quer dizer, quase sempre só o conhecimento estatístico não seria suficiente para a conclusão de um trabalho, né? A gente tem que ter informação a respeito da natureza do fenômeno estudado, que geralmente envolve outras disciplinas. Então, se for uma pesquisa na área de economia, né, a gente, para desenvolver e concluir essa pesquisa, é necessário conhecimento também da área de economia. Se for na área de biologia, né, também precisa do conhecimento específico da biologia, né? Só apenas o conhecimento estatístico não é suficiente, ele é só uma ferramenta e um método auxiliar. A estatística atua principalmente estabelecendo o nível de confiabilidade das informações e das hipóteses elaboradas. Então, quanto às aplicações na engenharia? Então, existem várias aplicações importantes em diversos campos da engenharia. Então, principalmente nas atividades que envolvem um grande volume de dados e variabilidade. Então, por exemplo, na previsão de demanda, né, que é o passo inicial de qualquer planejamento. Então, a gente tem que, em geral, se prever a demanda com base em dados históricos e em alguns dados de mercado e econômicos atuais. Então aqui a gente tem exemplo de um planejamento de atividades, né? Então, um planejamento desse tipo envolve lidar com uma quantidade muito grande de informações e dados, né? Então a gente tem que saber organizar e apresentar os dados. Controle estatístico de processos. Então aqui a gente tem que saber analisar, né, a variabilidade e também determinar hipóteses para a fonte, né, de variabilidades indesejadas. Também a metrologia também se tem uma relação direta, né, com a gestão da qualidade e com a estatística. Então aqui a gente tem exemplo, uma calibração de micrômetros. Então, de novo, né, em todas essas atividades, né, por exemplo, atividades de medição, você tem uma variabilidade inerente, né? Muitas vezes se você medir o mesmo fenômeno com o mesmo instrumento, né, provavelmente você vai ter medidas diferentes. Então você precisa colocar limites para aceitar ou não essa variabilidade. Na área de confiabilidade e gestão da manutenção, né, a gente estabelecer, por exemplo, qual política e qual frequência vão ser realizadas as manutenções de maneira a ainda ter um risco aceitável de falha. Também as técnicas estatísticas, elas auxiliam a tomada de decisão no desenvolvimento de tecnologias e produtos, né? Então, basicamente, são essas as principais aplicações da estatística na engenharia.